dia, espero que estejam todos bem. Estamos dando início a mais uma aula online, a partir do portal da TEDUC, tá? Dando continuidade aos nossos conteúdos, certo? Onde, na aula passada, nós estudamos sobre as ecotecnologias, não é isso? Espero que vocês lembrem, mas também nós iremos relembrar um pouquinho hoje, né? As ecotecnologias, a economia sustentável e o desenvolvimento, tá? Então, hoje nós estaremos dando início a um novo grupo, que é o grupo 8, tá, gente? Que é o grupo 8, que fala, um contexto principal desse capítulo é sobre a conservação. Lembrando que o conceito de conservação, ele já foi estudado, tá? Por nós, no grupo anterior, né? Antes de nós entrarmos em recesso. Então, nós estudamos a diferenciação, né, dos conceitos de conservação e de preservação, tá? Então, a gente viu que o conservar é aquele processo de um uso racional, tá? Você pode utilizar, mas de uma forma pensante, certo? E o de preservação, ele já visa o quê? A proteção permanente daqueles recursos naturais. Então, tem essa diferenciação, tá? Essa diferenciação entre os dois conceitos. Então, nós iremos estudar, neste grupo, né, que é o grupo 8, nós iremos estudar capítulos e conteúdos que estão relacionados ao conceito de conservar, né? O uso racional dos recursos naturais, tá certo? Então, relembrando um pouquinho do que a gente estudou na semana anterior, tá? Porque é super necessário para entendermos os novos conteúdos, tá? Então, as ecotecnologias, nesse conceito, nós vimos a importância de utilizar elas na atualidade, principalmente por tantos problemas ambientais que nós estamos vivenciando, né? Nós temos um exemplo bem recente, bem claro, das queimadas que está acontecendo em grande escala no Pantanal, onde está destruindo, desmatando várias áreas, né? Muitos animais morrendo. Vemos muito nas redes sociais, tá? Então, a preocupação é uma das formas que nós conseguimos observar a intervenção do ser humano no espaço natural. E como sempre eu venho deixando aqui claro para vocês, essas intervenções, em sua maioria das vezes, elas são negativas, né? São os tão famosos impactos ambientais negativos. Infelizmente, a gente está vivenciando, vendo um exemplo bem claro nas redes sociais, na TV, falando sobre isso, que é o nosso Pantanal, que foi um dos biomas que nós já estudamos, tá? Então, dentro do contexto da ecotecnologias, nós vimos que a importância de alguns aspectos relacionados. Por exemplo, as indústrias sustentáveis, né? Que apesar de hoje ser algo tão ainda difícil, né, de se promover uma indústria que está funcionando, produzido de uma forma que não está prejudicando o meio ambiente. Isso ainda é algo muito raro e principalmente quando a gente passa a estudar o contexto brasileiro, tá, gente? Pouquíssimas indústrias conseguem praticar esse tipo. Nós vimos também a importância das hortas, né, que nós já estudamos, já falamos tanto sobre as hortas em nossas casas, que são as famosas hortas urbanas, né? A importância dela nesse contexto de manter uma relação mais saudável, né? Inclusive eu trouxe algumas imagens para vocês. E vocês têm na casa, alguns têm em casa algumas hortas, que é um exemplo claro de tentar trazer mais próximo da sua realidade os aspectos mais naturais da agricultura, a agricultura orgânica, que não leva agrotóxicos, né? Então, são produtos mais naturais, mais saudáveis, vamos dizer assim. Nós vimos nesse contexto também a questão da mobilidade urbana. Então, a importância, né, de se utilizar cada vez mais meios de transportes que não prejudiquem tanto o meio ambiente, né? Por exemplo, os ônibus coletivos, né, os transportes coletivos, principalmente hoje está tentando se trazer cada vez mais os ônibus elétricos, né? Apesar de ser de alto custo, mas são muitos benefícios relacionados ao meio ambiente. Nós também vimos a questão de uso de bicicleta, né? Então, são transportes
que, se for observar, o custo-benefício deles é muito grande, né? É muito legal para o meio ambiente. Inclusive, tem alguns países, né, que são com IDHs bem elevados, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida da população bem elevada, as pessoas, em sua maioria, utilizam da bicicleta como meio de transporte, né? Os seus carros são guardados, usam praticamente assim, de vez em quando, no final de semana, tá? Mas quando a gente traz para a realidade brasileira, nós vemos um movimento contrário, né? Primeiramente, nós não temos nem vias propícias para, por exemplo, a bicicleta fazer um grande percurso, né? Uma pessoa que está utilizando desse transporte. Nós não temos vias, estrutura em si, tá? Então, consequentemente, se eu não tenho essa estrutura básica, se eu não tenho esse favorecimento, o que é que vai acontecer? Vão se utilizar cada vez mais os transportes individuais, os carros automóveis. Por isso que nós vemos tanto esses trânsitos, né? Esses grandes engarrafamentos. Por quê? Porque se utiliza muito o transporte individual. Se nós tivéssemos uma qualidade para utilizar outros meios de transporte sustentáveis, nós não estaríamos ali de uma forma ou outra, prejudicando o meio ambiente, tá certo? Então, são alguns recursos que nós podemos ver que podem ajudar em grande quantidade no nosso meio natural. Outro fator que também foi trabalhado, os prédios, né, ecológicos, onde na sua arquitetura eles utilizam muito o verde, né, vamos dizer assim, plantas, tá? Então, ali são formas de prédios, né, que tentam fazer com que, por exemplo, o uso do ar-condicionado seja menor, porque se eu tenho tantas plantas ali, o ar vai ser, vamos dizer assim, mais agradável, né? Então, não vai se ter a necessidade tanto de se utilizar ar-condicionados, nem ventilador. Tá? Então, uma das alternativas para o uso dessas plantas nesses prédios é justamente isso, tá? Então, dentro desses contextos todos, nós vimos que as áreas que mais poluem o meio ambiente são as áreas urbanas, né? Na cidade em si, porque tem uma maior quantidade de pessoas vivendo, né? E, consequentemente, um maior número de poluição. Nós temos poluição na área rural? Temos sim, mas não na grande quantidade ao qual nós observamos no meio urbano, tá certo, pessoal? Então, dentro desse contexto, nós vimos algumas outras alternativas de ecotecnologias, né? Que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, como, por exemplo, os tipos de energia, né? Hoje, no Brasil, se utiliza mais a energia hidrelétrica, né? Que proveniente das usinas hidrelétricas. Mas o que as populações, né? O que as pessoas pensantes que se preocupam com o meio ambiente tanto tentam promover a energia eólica e a energia solar, tá? Inclusive, na aula passada, a gente falou um bocadinho sobre a energia solar, né? A escola mandaram até no grupo o exemplo da escola, né, que saiu numa rede social. Então, isso é muito importante, a utilização de energias renováveis, né? Onde a energia solar utiliza os painéis fotovoltaicos para suprir a sua necessidade elétrica, né? E a energia eólica, ela utiliza dos grandes cataventos, vamos dizer assim, daquelas grandes hélices para se gerar energia, né? Nós vimos que a energia eólica no Brasil, ela tem uma maior proveniente de produção, vamos dizer assim, nas áreas do Nordeste, né? Um grande potencial para isso. Então, para se falar do conteúdo de hoje, esse novo grupo, foi muito importante eu trazer um pouquinho o que a gente estudou na aula passada, tá, gente? Então, vamos lá. Sim, outra coisa, vocês podem acompanhar no capítulo 15, tá? Que fala sobre os recursos hídricos, a manutenção da vida e do futuro do planeta, nas páginas 148 a 156. Aula de geografia para o sexto ano A e o sexto ano B, tá? Lembrando que o sexto ano A tem as duas aulas hoje, e o sexto ano B a gente teve uma aula segunda-feira, e hoje vocês estão tendo a aula gravada, tá? Então, o conteúdo em si de hoje é sobre os recursos hídricos, a manutenção da vida e do futuro do planeta. Então, nós iremos estudar um pouquinho, tá? Sobre os recursos relacionados à água, a importância dele para a vida humana, né, no planeta Terra. Então, professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Vamos lá, tá?
Qualquer dúvida, vocês podem falar no grupo, no WhatsApp, ou podem falar comigo no meu privado, tá certo? Então, de início, eu trouxe aqui para vocês uma das parcelas de recursos hídricos que nós temos aqui no Brasil, que é muito famosa, né? E um grande volume pertencente de água nela, tá? Então, nós temos aí a imagem da Foz do Iguaçu, né? Isso, das Cataratas do Iguaçu, né? Hoje, ela é uma grande fonte econômica relacionada ao turismo, tá? Agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, provavelmente a entrada de pessoas está mais regulada, né? Está tendo uma restrição maior, mas ela é uma grande fonte de água, tá, gente? É uma grande quantidade de água. E água doce, é importante ressaltar para vocês que é uma água proveniente do rio, né? São quedas d'água de rios, não é do oceano, não, tá? Então, muitas pessoas vão até lá visualizar essa riqueza hídrica do nosso país, né? Do nosso país brasileiro. Então, no livro de vocês, né, tem essa ciranda e eu quis trazer para a gente. Eu não vou ler porque eu não sou cantora, tá, gente? Não tenho esse dom, essa coisa tão bela de cantar. Mas eu vou lendo e vocês vão acompanhando, tá? Agora, ciranda da água. Agora eu vou lhe falar das voltas que a água dá. Lá no rio ela evapora, sobe para o alto, vai embora. O sujeito da ciência, que tem muita consciência, chamou de evaporação essa movimentação. Quando chega lá no céu, é uma confusão. Aquilo que era vapor entra em condensação. A água vira nuvem e quando encontra outra nuvem, meu Deus, que escarcéu! Tem raio e tem trovão. É a tal precipitação. A chuva traz de volta a água que evaporou. Molha a cabeça do desprevenido, enche o rio que, desmetido, corre para o oceano. E o sol, que não dá moleza, aquece a natureza e recomeça a inquietação. Evaporação, condensação e precipitação. Ciranda é de Cláudia Benedetti, tá? Então, aí está nos mostrando o que, gente? O ciclo da água, né? Nos seus aspectos mais básicos, né? Vamos dizer assim. O ciclo da água que acontece nesses três momentos: a evaporação, a condensação e a precipitação. Por exemplo, evapora do rio a água, né? Ela entra naquele vapor na atmosfera, que é o processo de condensação, e precipita de forma de chuva, de neve, e volta todo esse processo do ciclo da água, né? Evapora, condensa, precipita, vai para os rios, oceanos, depois evapora e assim consequentemente. Ela trouxe de uma forma bem lúdica para vocês, né? Bem bonitinha. O conceito do ciclo da água, né? A água evapora do rio, sobe para o alto, né? Passa pelo processo de evaporação, que vira vapor, e é uma confusão, entra em condensação, tá? Então, é bem legalzinho essa ciranda. Depois, se vocês conseguirem, pesquisem no YouTube, que provavelmente vai ter ela sendo cantada, tá, gente? O ciclo da água e tipos de recursos hídricos. Quando vemos a imensidão dos oceanos, pensamos que a água é um recurso ilimitado. E que estamos seguros quanto à sua disponibilidade. Mas não é bem assim. Apesar de nosso planeta possuir 70% de água em sua cobertura, a maior parte desse recurso, cerca de 97%, corresponde às porções de água salgada, que compreende os mares e os oceanos, tá? Então, muitas pessoas, até na atualidade, mesmo vendo tantos problemas ambientais, né, relacionados aos recursos hídricos, à nossa água, ainda tem a falsa ideia que a água não irá acabar, né? Quando estuda, que vê que cerca de 90% do planeta Terra, né, por aí, é formado de água, acha que nunca vai acabar, né? Mas sabemos que apenas de todo esse recurso,
hídrico da água, só uma pequena parcela é possível de nós seres humanos utilizar, porque é a parcela da água doce, né? A parcela da água salgada não é possível nós seres humanos utilizar assim nos nossos recursos básicos, tá? Então, gente, é muito importante vocês terem essa ideia, essa certeza que é um recurso que pode chegar ao fim e que vocês também consigam conscientizar, né, as pessoas que estão próximos a vocês, que ainda têm essa ideia que a água não acaba, né? Não irá acabar, tá? Então precisamos conservar a água do nosso planeta. Somente 3% dos recursos hídricos formam a porção de água doce do planeta, incluindo a água doce potável, que é a água doce que nós utilizamos, né, gente, para beber principalmente. No entanto, da água que o ser humano pode utilizar, 99% estão nas geleiras e aquíferos. Difícil acesso, restando somente 1% em rios, lagos e lençóis. Assim, apenas 0,03% da água do planeta está disponível para o consumo dos seres humanos. Olhem só, gente. Dos 100% das águas que nós temos para ser utilizadas, estão nas geleiras, estão em forma de gelo e muito distante, por exemplo, de nós brasileiros, né? E também nos aquíferos. O que são aquíferos? Não sei se eu já expliquei a vocês, se vocês sabem, mas aquíferos são grandes reservatórios subterrâneos, né? Que ainda têm água preservada, tá? Mas não é algo de fácil acesso, de trazer canos, né? Vamos dizer assim, que vem até nossa residência. Não é, gente, é muito difícil, como também a água pertencente às geleiras, né? Então, somente 3% é possível de nós utilizar, e desses 3% estão 99% em geleiras e aquíferos. E apenas 1%, gente, em rios, lagos e lençóis. E outra coisa muito interessante da gente trabalhar é que muitos rios hoje já estão poluídos. Então, aquelas águas já não servem mais para a gente utilizar, né? Poluídos por nós, seres humanos, tá? Então, assim, apenas 0,03% está disponível. E desses 0,03%, tem todo esse problema da poluição, né? Então, é algo muito preocupante essa questão da disponibilidade dos recursos hídricos, né? E principalmente das águas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, tá? Aí eu trouxe 2 gráficos aqui para vocês, que também tem no livro de vocês, tá? Onde o primeiro fala a questão da disponibilidade dos recursos hídricos, que em vermelho nós vemos que temos 97% de água salgada, né? E em azul nós temos 3% da água doce, que é justamente aqueles 3%, onde apenas 1% é aquele que nós temos de fácil acesso, né? E das águas doces, como eu já tinha falado lá no contexto também, 73% de geleiras e icebergs, 26% em aquíferos e 1% em rios, lagos e solo, né? Outra coisa interessante da gente trabalhar, a questão dos solos, né? A maioria dos solos de hoje está impermeabilizado, né? Ou tem concreto, ou tem asfalto, né? Então, isso já, modifica o processo de, vamos dizer assim, de infiltração, né, da água. Não infiltra em grande quantidade como se era, né? Então, é outro problema relacionado também à poluição e ao crescimento da população sobre esses meios. A água é a parte das nossas vidas. Além, né, necessária à sobrevivência do planeta, como um todo, ela compõe nossa organização política, cultural e econômica. As grandes civilizações sempre se constituíram no entorno de grandes fontes hídricas, pois o recurso é essencial para a produtividade agrícola, tá, gente? Então, até hoje, se a gente observar, muitas cidades, né, elas estão estruturadas próximas aos leitos de rios, não é isso? Em Maceió, nós temos, por exemplo, o Riacho Salgadinho, né? Apesar de hoje estar tão poluído, nós vemos que grande parte da população vive em torno dele,
né? E essa população, antigamente, eles viviam das coisas que retiravam do riacho, né? Mas com o processo de crescimento da população, foi se aumentando o quê? Os impactos negativos, né? O descarte de lixo, descarte de esgoto, totalmente nesse riacho. E é o que nós observamos hoje, né? Esse caos, o Riacho Salgadinho, tá? Então, outras cidades também têm essas características. E as grandes civilizações, antigamente, elas sempre estavam se constituindo próximo a esses rios, porque era algo mais fácil, né? Principalmente para a questão de produção agrícola, para irrigar, né? Era mais fácil essa localização. Eu trouxe aqui para vocês dois mapas, tá? Onde o primeiro mostra a disponibilidade, vamos dizer assim, da água por país, né? Pelo continente, pelo planeta Terra. Então, aí nós conseguimos observar que no Brasil, por exemplo, tem pouco ou nenhuma escassez de água, não é isso? Pela coloração aqui. Estados Unidos, Canadá, né? Nós vimos um pouquinho aqui de outro processo, né? Nós temos na Ásia, na Europa também. Aí, em vermelho, nós temos as partes que têm escassez física de água, né? A escassez de não ter água em si, tá? Então, nós temos alguma parcela aqui na América Central e do Norte, tá? Nós temos na África também, né? Escassez física. Na Ásia também, um pouquinho na Oceania. Incisos não avaliados, que é justamente aqui na África, nessa parcela aqui da América, também nessa outra parcela aqui da Ásia. A escassez de água econômica, tá, gente? É importante ressaltar a vocês que, por exemplo, aqui na África, nessa área, pode até haver o recurso hídrico, a água em si. Mas, quando fala em economia, economicamente, existe a falta dela, né? Porque essa água não é utilizada por todos. Ela é vendida, vamos dizer assim, uma fonte de dinheiro. Existe muito isso na África, né? Por isso, tanto essa pobreza, tanto esses problemas que nós observamos. E em laranjas, as áreas próximas da escassez física da água, tá? Nós temos aqui também na América, né? Na África e na Ásia, também esse processo próximo à escassez física em si do recurso hídrico. O outro mapa nos mostra a capacidade instalada em usinas hidrelétricas. Olhem só o nosso Brasil, né? O Brasil ele tem uma grande potencialidade de usinas hidrelétricas, inclusive nós temos várias, né? Itaipu sendo uma das maiores mundiais, tá? Então tem a capacidade de 50 mil a 100 mil, tá? A geração de quilowatts, vamos dizer assim. Na África nós não temos rios assim com tantas capacidades de usinas hidrelétricas, né? Olhem só, menos de 500, a corzinha azul claro. Então, o nosso Brasil ele é um privilegiado nessa questão de fornecimento de energia hidrelétrica. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. O consumo humano de água no mundo, né? Nós temos aqui o consumo canadense até 600 litros, temos o consumo norte-americano, o consumo japonês, o consumo europeu, consumo brasileiro 107 litros, né? E o africano até 20 litros. Olha só a diferença, né? Fazendo economia nas áreas mais gastas, né? Isso se gasta mais a água em si, né? Os usos da água, o consumo da água no Brasil. A grande parcela do consumo da água é relacionada aos usos domésticos, né? Das casas, dos prédios, lavar roupa, fazer comida, os usos de casa mesmo, tá? A outra parcela grande é o gasto nas indústrias e uma pequena parcela na irrigação. Mas sabemos que ainda se é muito utilizado água no processo de irrigação, né? No processo de produção econômica. E muitas vezes sem necessidade daquele gasto inteiro, que nós estudamos um pouquinho na aula passada também, que vocês ficaram até abismados. Onde para se
fabricar uma calça jeans, né? São gastos alguns 1.000 litros de água, né? Um absurdo, tá? Se a gente for analisar todos os produtos, é uma coisa triste. A produção de energia elétrica. A água constitui a força motriz das turbinas, que geram energia elétrica. Essa é considerada uma das formas mais limpas de produzir energia, tá? Então, a hidrelétrica, né? Ela é considerada uma fonte de energia limpa também, apesar de alguns problemas ambientais que já se foram estudados, que eu citei para vocês, na questão dos ecossistemas aquáticos, né? Das pessoas das sociedades que moram próximas a essas usinas também, né? Mas se fosse observar no geral, ela é uma energia elétrica limpa, né? Vamos dizer assim. A pesca, que as fontes de águas doce e salgada formam ecossistemas de grande diversidade de animais aquáticos. A pesca, atividade milenar, é praticada como subsistência e também em escala industrial, seja em fontes naturais, seja por métodos de piscicultura, tá? E a agricultura, que é a maior responsável pelo consumo de água no planeta. No Brasil, cerca de 67% da água retirada dos rios e lagos é destinada à produção agrícola, tá, gente? Então, é um absurdo o tanto que é gasto das nossas águas, que seriam mais, né, precisava-se mais delas para o nosso consumo em si, mas ela é utilizada na produção, né? E muitas vezes produção de pequenos produtos que infelizmente pratica tanto, né, prejudica tanto os nossos recursos hídricos cada vez mais escassos. Há outras três imagens aqui para vocês representando justamente essas três atividades. Uma usina hidrelétrica, tá? A usina de Itaipu. Nós temos aqui a pesca, a prática da pesca e a agricultura. Na agricultura, vocês podem ver que eles estão fazendo o processo de irrigação, né? O gasto da água. O processo da pesca, gente, ele não é tão prejudicial ao meio natural, né? Dependendo muito da forma que é praticada. A indústria, que é responsável por cerca de 21% da captação e 23% do consumo de água no país. A indústria é a segunda atividade que mais depende da água, sendo o setor alimentício que mais utiliza recursos hídricos em seu processo produtivo. Tá, gente? Então, aquele relacionado à produção de alimentos é aquele que mais utiliza os recursos hídricos gastos nas indústrias, tá? Como diz aí, cerca de 21% a 23% da água consumida do nosso país está direcionada à produção industrial. Mas essa produção industrial é produção de, vamos dizer assim, as garrafas de água? Não, né, gente? Estou falando no processo geral, né? De vários produtos diferenciados. As residências, né? As nossas residências. O consumo doméstico é responsável pelo menor percentual do consumo de água. O uso doméstico corresponde ao nosso consumo cotidiano para tomar banho, limpar a casa, cozinhar, regar plantas e etc. Sua maior característica é a necessidade de captação, distribuição e tratamento, o chamado saneamento básico, tá? Então, as nossas residências, dentro dos contextos de consumir, é aquela que menos consome água. Mas é necessário a gente ter a preocupação básica, né? Por exemplo, quando for escovar os dentes, fechar a torneirinha. Quando for lavar os pratos, né? Tentar sempre racionar essa água, né? Lavar banheiro, lavar a casa, tudo nós devemos sempre ter essa preocupação em conservar, né? Como usamos a água em casa? Prestem atenção. 24% da nossa água utilizada em casa, por incrível que pareça, é no vaso sanitário, né? Nas descargas. No chuveiro, 20%, principalmente no momento de tomar banho. As torneiras em si, 19%. Lavar roupas,
17%, e nós perdemos, assim, claramente 12% de água. E outros fins, 8%, tá? Então, a gente pode observar, né, que muitos gastos são desnecessários, né? Nós poderíamos diminuir ainda mais esse processo. Os usos da água também se relacionam com as regiões, o grau de urbanização e as atividades econômicas dos territórios. Regiões em que a atividade agrícola é predominante têm um consumo maior nesse setor. E regiões mais urbanizadas concentram o uso da água nas atividades industriais. Nós temos aqui as bacias hidrográficas do Brasil, tá? Voltando aqui um pouquinho, nós podemos perceber que dentro desse contexto, né, podemos dizer que no Brasil, a região mais relacionada ao uso da água na agricultura é a região centro-oeste, tá? Região centro-oeste, região nordeste, e aquelas relacionadas mais ao processo de industrialização, de urbanização, é a região sudeste, né? Das bacias hidrográficas do Brasil, eu trouxe aqui um mapa para vocês mostrando as principais, né? A Amazônica, Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Paraíba, São Francisco, Paraguai, Paraná, Uruguai, essas daí, tá? Que também tem no livro de vocês. Os tipos de reservatórios existentes. Constitui um reservatório natural de água todo lugar onde ela é armazenada. Esse armazenamento pode ser maior ou menor, dependendo do ciclo hídrico de evaporação, condensação e precipitação. São os processos de influxo, ganho de água por via pluvial ou fluvial, e de defluxo, perda de água por via fluvial e pela evaporação, tá? Então, o influxo é ganhar e o defluxo é perder, tá? Quando a relação entre influxo e defluxo permanece igual, o reservatório não sofre grandes alterações. Já fenômenos como mudanças climáticas, interferências humanas nos fluxos hídricos podem impactar o volume e a capacidade de recuperação dos reservatórios naturais, tá? Então, se eu perco mais, eu vou ter um processo de impactar maior. No Brasil, as principais fontes de águas potáveis são os rios, né, as principais, e os reservatórios subterrâneos, os famosos aquíferos. Os rios e lagos são chamados fontes superficiais de água, predominantemente de água doce. Esses mananciais são formados por vários processos, entre os quais se destacam as fontes, conhecidas também como minas ou olhos d'água, as precipitações e o derretimento de geleiras. Aqui eu trouxe para vocês, gente, algo muito assim emblemático, né, de mudança das características de um rio. E isso ocorre muito no Brasil e nos locais principalmente de grande urbanização, tá? Nós temos o mesmo rio, gente, o mesmo rio, o rio Tamanduateí, que passa pela região central da cidade de São Paulo. A primeira imagem é entre 1870, né? Olhem a diferença, ele não era canalizado, né? As pessoas ainda tomavam banho nele, animais, de uma forma, e ele era bem mais largo. E na segunda imagem ele foi o quê? Canalizado, fizeram um canal, gente. Então ele se tornou bem menor, né? O seu fluxo bem menor e consequentemente nós podemos observar que ele já tem um processo de poluição. Olhem só aqui uma água jorrando, provavelmente de esgoto, né? Então, é um processo muito triste que nós observamos nos rios brasileiros, tá? É bastante comum vermos cidades em que as principais avenidas margeiam os rios. Isso ocorre porque nosso país apresenta uma rede fluvial bem extensa e rica, sendo a água um recurso fundamental para a sobrevivência humana. Os rios também são classificados hierarquicamente, com o objetivo de facilitar seu estudo e a sua compreensão. A área da ciência geográfica que estuda as águas superficiais é denominada hidrografia. Lembrem disso, tá? Uma rede ou bacia hidrográfica é formada por rio principal, seus afluentes e subafluentes. Nós iremos ver nas imagens, na imagem de uma forma mais clara, tá? Então, os elementos da bacia hidrográfica. Prestem atenção que isso é muito importante. Numa bacia hidrográfica, nós iremos ter a nascente, que é o local onde a água subterrânea brota para a superfície, né, a nascente. Nós temos os afluentes, que são águas que vêm de diversas fontes, geralmente de chuvas, pequenos rios, e despejam sobre suas águas no rio maior.
Nós temos o leito principal, né, que é esse aqui, ó, o mais, vamos dizer, o mais largo. O lençol freático, que está aqui na parte mais subterrânea, que é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo, ó, tá? O divisor de águas, que está entre uma bacia e outra, né? A linha divisória é realizada nas áreas mais elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança de sentido no escoamento das águas da rede hidrográfica. Nós temos a foz, né? Que é onde, vamos dizer, termina essa bacia hidrográfica, esse rio. O fundo do vale, né? Que é a área que está próxima à bacia hidrográfica, tá? São áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem inundações. Então, quando o fluxo dessa rede hidrográfica aumenta, né, a quantidade de água, volume, os vales, eles são inundados. Então, queridos, espero que tenham entendido. Para o sexto ano, nós teremos a segunda aula ao vivo, tá? Para o sexto ano B, nossa aula termina aqui nesse momento. Né? Aguardo vocês do sexto ano na nossa segunda aula e que qualquer dúvida vocês podem falar comigo também, como eu já tinha falado, no privado, tá? A outra turminha que não vai ter aula ao vivo. Aguardo todos vocês para a nossa segunda aula. Até mais.